Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e neste vídeo vou te ensinar a usar as formas de tratamento tu e usted corretamente na língua espanhola. Aqui no Brasil a gente está acostumado a saber, que existem algumas formas de tratamento diferentes dependendo da região em que a gente mora. Aqui no Sul, por exemplo, é comum que no Rio Grande do Sul os gaúchos digam tu, enquanto que em São Paulo, por exemplo, as pessoas dizem você. Por causa disso, é comum que os estudantes de espanhol aqui no Brasil façam uma certa confusão achando erroneamente que tu seria a tradução para tu, enquanto usted seria a tradução para você. Vão entender melhor então como isso funciona a partir de agora. O tu é uma das formas de tratamento mais utilizadas na língua espanhola, porém é muito importante que a gente saiba que esse é um pronome que a gente utiliza nas situações informais de comunicação, como quando a gente está conversando com os nossos parentes, na nossa família ou também os nossos amigos. Por sua vez, o usted é um pronome que a gente vai utilizar para as situações formais de comunicação, ou seja, quando nós estivermos falando com alguém desconhecido, ou então quando nós formos falar com uma pessoa mais velha, e também quando a gente vai se dirigir a pessoas hierarquicamente superiores a nós, como no caso dos colaboradores conversando com os seus patrões nas empresas. Sabendo disso, então é muito importante a gente já traduzir de uma vez tu e usted para não errar mais. Tu, então, é um pronome que a gente pode traduzir aqui para o português como tu, então quem está acostumado a falar tu para conversar com as pessoas pode usar o tu no espanhol com o mesmo sentido, mas aquelas pessoas que em situações informais dizem você, também devem usar como tradução tu, ou seja, tu em espanhol, ele equivale ao tu e ao você do português. Enquanto isso, o usted é um pronome que a gente vai traduzir não como você, ainda que a semelhança fonética seja muito parecida. Mas a tradução de usted seria senhor, senhora e senhorita. Percebe como realmente é uma forma de tratamento muito mais formal? Vale lembrar que ainda existem outras formas de tratamento, como o vos, por exemplo, que é bastante específico e por isso eu não vou comentar neste vídeo, mas é certo que para uma próxima oportunidade com certeza eu vou trazer conteúdo sobre ele aqui. Mas para que tu entendas melhor como funciona esse negócio de tu ou usted, vamos ver frases como exemplos para que a gente possa então visualizar como que isso acontece na prática. Vamos lá! Imagina que eu estou precisando de uma caneta. Eu preciso que alguém me empreste uma caneta. Pensem que nós estamos numa situação mais formal, ou seja, eu vou perguntar para uma pessoa desconhecida se ela pode me emprestar uma caneta. A frase nesse caso seria: ¿Puede prestarme un bolígrafo? Esse puede é o verbo que indica que eu estou utilizando a forma de tratamento usted. Daqui a pouquinho eu vou te explicar melhor como que a gente conjuga. Agora, para que tu note a diferença, veja só como que eu perguntaria a mesma coisa para um amigo. ¿Puedes prestarme um bolígrafo? Repara, na primeira frase eu disse puede, agora eu disse puedes. Dessa forma, eu tenho a indicação de que o pronome utilizado para fazer essa comunicação, para fazer esse pedido, foi o tu. Tu puedes prestar-me um bolígrafo? Nesse caso, a gente pode imaginar então que essa pergunta, no segundo exemplo, foi feita numa situação de comunicação informal, enquanto que a pergunta do primeiro exemplo foi realizada em uma situação mais formal de conversa. Vale comentar ainda então as traduções dessas duas frases. No primeiro caso, eu perguntei, por exemplo, o senhor pode me emprestar uma caneta? Enquanto que na segunda eu disse, tu podes me emprestar uma caneta? Ou você pode me emprestar uma caneta? Agora, no que se refere à conjugação dos verbos, para que a gente consiga utilizar essas duas formas de tratamento de maneira correta, é muito importante frisar o seguinte. O tu é um pronome pessoal e representa a segunda pessoa do singular. Nesse caso, então, eu preciso saber como conjugar verbos para a segunda pessoa do singular. No entanto, usted não é um pronome pessoal. Nesse caso, como é que eu sei de que forma que eu tenho que conjugar os verbos para usar o usted? Isso também é simples. Por quê? Porque basta a gente utilizar os verbos conjugados na terceira pessoa do singular, se for usted, e na terceira pessoa do plural, se for ustedes. Ou seja, para conjugar verbos em usted, eu preciso pensar na mesma forma de conjugação que eu utilizo para ele e ella. E para ustedes é só conjugar
conforme eu conjugo os verbos para ellos e ellas. Vamos dar uma olhadinha no exemplo bem rápido aqui? Verbo cantar. O verbo cantar, em espanhol, é o mesmo cantar que nós temos no português, muda apenas a fonética. Se eu quiser falar tu cantas, né, da mesma forma como a gente fala aqui no português, eu tenho que dizer tu cantas. E aí tem que ter esse Szinho aí no final. Agora, se eu quero dizer para usted, eu quero a mesma frase, mas eu quero usted, eu quero formal. Eu tenho que pensar como que a gente conjuga esse mesmo verbo na terceira pessoa do singular. Nesse caso seria ele ou ella canta. Então eu tenho que dizer usted canta. Veja só, muda apenas a remoção do S que tinha no tu e que não tem no usted. Pois bem, por mais que logo de cara possa parecer um pouco confuso quando que eu devo usar um e quando que eu devo usar o outro, a verdade é que as diferenças entre tu e usted são bastante claras e bem simples de entender. Agora, o que eu quero saber de ti é se tu já sabias dessa diferença entre tu e usted. Coloca aqui nos comentários porque eu vou gostar de saber se essa informação foi uma novidade ou se tu já tinha esse conhecimento prévio. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Se gostou do vídeo, deixa o like porque isso me ajuda demais. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo, porque com certeza ainda vai vir muita informação legal e eu vou gostar de compartilhar tudo contigo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Hasta el próximo video.